Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast. Salve, salve, galera! A Máquina do Conhecimento está no ar! Mais um programa! E por aqui, você já sabe, a Máquina do Conhecimento em 2025 vai trazendo aqui, vamos dizer assim, uma pitada, ok? Daquilo que há de melhor no Enem, no PAV e na prova da Universidade Católica de Pelotas. É isso mesmo. E por aqui na Máquina do Conhecimento 2025, que está hospedada na nossa ATL TV, que você encontra aí uma playlist específica disso, ok? Você acompanha por aqui, então, os melhores professores, as melhores dicas e os conteúdos na ponta da língua. E tudo isso chancelado por Teorema e Colégio Gonzaga. A Máquina do Conhecimento, hoje, especial falando de sociologia, geografia, tudo isso misturado e mais um pouco com dois grandes professores que eu estou recebendo aqui na Máquina do Conhecimento. Professor Matheus, já passa o ponto há um tempo com a gente, né? Salve, salve, Marcinho, querida audiência, professor Kleber. Uma oportunidade imensa aí. É lógico, vamos lá. Vamos essa resenha da sociologia aí nessa ladaia, hein? Sensacional, vambora. A resenha da sociologia. Vamos embora. Professor Kleber, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcinho, Matheus. Olha só, a gente está aqui para fazer o melhor para ti. E o melhor para ti é te dar todo o caminho, o mapa do conhecimento para tu brilhar e copar tudo. Tamo junto. Atenção, é o mapa do conhecimento. Sensacional isso, hein, cara? Adoro isso, adoro isso. Atenção, a gente sempre começa aqui a Máquina do Conhecimento pra gente abrir e sempre deixando muito claro pra você que tá nos ouvindo aí, que é pra você que vai se preparar pro Enem, pro PAV, pra prova da Universidade Católica de Pelotas, mas pra você também que está aí a fim de adquirir mais conhecimento, pra você ter aquele argumento, mais digamos assim, um conhecimento maior para a sua vida, seja muito bem-vindo aqui ao nosso papo. Vamos lá. A sociologia, de uma forma geral, no Enem, como é que ela vem se apresentando ao longo do tempo, Matheus? Primeiro, queria deixar bem claro, quem tem a senha é o Teorema e o Colégio Gonzaga, né? A senha. Eles têm a senha, os professores são gabaritos, sabem o que estão falando. Sensacional. Primeiramente, gente, a relação, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Gostamos de tratar a sociologia como um campo de conhecimento integrado com as ciências humanas. Sociologia, filosofia, geografia e história, como um conjunto de saberes que vai dar uma relação integralizadora e interdisciplinar para o aluno. Tá? Essa questão de fracionar os ambientes, fracionar os conteúdos é importante, mas tem que ter uma visão do todo. O que nós podemos colocar de natureza sociológica que é importante no Enem? Que é de forma interdisciplinar com as outras questões. Questões sobre cultura, questão de direitos humanos, tá? Inclusão social. O Enem tem essa vibe progressista, tá? E que bom que seja. Pega na questão social e pega nas questões latentes da sociedade que às vezes não são cumpridas em sua função. Movimentos sociais, busca uma pressão para resolver os problemas, para garantir a cidadania de uma forma em todo. E essas questões, elas vêm com textos de jornais ou textos, sei lá, de autores, contextualizando e vai para digamos assim, a pergunta da questão. Aí que tá a charada, aí que tá a senha. Ele vai te exigir as habilidades e competências necessárias. Boa. Filosofia tem história tem boa. Sociologia tem Boa. Então a gente vai tratar uma questão agora relacionada à cultura, que é basicamente na habilidade e competência 1, que vai trazer todo o universo cultural, a cultura imaterial, enfim, e a natureza que vai trazer essas questões aqui, justamente que traz o aspirante do Enem a trazer essas relações, para fazer essas relações do cotidiano, e tem que ter as habilidades e competências. Tem que fugir um pouco dos conteúdos e também tem que ter a habilidade e competência natural do dia a dia também, né? Ou seja, Kleber, é um jeito de se fazer uma prova. Muito mais que, tudo bem, tem que ter o conteúdo, uma leitura, conteúdo, mas é um jeito de se fazer. A prova do Enem é um jeito de elaborar, né? É um jeito de se pensar a prova, né? É que o Enem ele tem uma característica muito singular dele próprio, se a gente comparar com os outros processos seletivos. O Enem trabalha com a teoria de resposta ao item, e não com uma questão em si. Boa. E não trabalha em si como conteúdo, e sim como habilidades e competências. A partir daí, os componentes curriculares, como geografia, história, filosofia, sociologia, eles têm uma relação de interconexão. Muito então, a pessoa que vai se
prestar a fazer a prova do Enem, ela tem que entender que tem que ter uma visão panóptica, holística, do todo, para poder pensar criticamente. Como o Matheus falou, a prova do Enem de Ciências Humanas, ela tem um viés direcionado para o campo progressista, vamos dizer assim. E é importante também salientar que a área do conhecimento de Ciências Humanas, ela também vai te dar fundamentação na produção textual. E eu não quero entrar aqui na área de um conhecimento da produção textual para fazer a redação, mas ela que vai te dar fundamentação. E eu tenho uma palavra-chave que é muito importante, que eu gosto de trabalhar, que é a bagagem cultural, o teu repertório cultural. Sensacional, hein? Quem vai prestar o Enem, muito mais que desenvolver as habilidades e competências, também vai ser avaliado dele o teu repertório, que é o cinema, é o teatro, é tudo aquilo que tu, vamos dizer assim, incorpora ao longo da tua vida. E a geografia tem esse papel de conversar com a sociologia, com a filosofia, com a história, enfim. Diante disto, a prova, ela vai te mostrando caminhos que tu possa fazer as relações. Então toma cuidado especialmente com a fonte dos textos que são apresentados. E ali já te dá mais ou menos o direcionamento daquilo que tu pode, sobretudo, selecionar como a tua resposta correta. Sensacional. Fica ligado nisso, hein, galera? O jeito de se fazer a prova é uma habilidade, né, cara? De contextualizar, conectar as coisas, né? Fala, Matheus. O Kleber foi cirúrgico, agora me deu um gatilho relacionado, inclusive, ao repertório cultural. Sempre provoca os alunos relacionados a isso. Relacionado a intertextos, ampliar mais os argumentos, relacionar a sociologia, filosofia, os grandes temas, que são temas que vão te incorporar. Os temas que caem na redação, inclusive, são de questões sociais. Então, que vão te ajudar, dar subsídios para criar uma argumentação, um desenvolvimento. Então, isso é fundamental. Juntamente com atualidades, né, que vão te dar um norte, uma fundamentação teórica fundamental, além das habilidades e competências, né, Marcinho? Sensacional. Mateuzinho, vamos aos exemplos, vamos à prova do Enem, vamos mostrar pra galera como é que isso se apresenta. Vamos lá. Vamos, lógico, isso é a proposta de hoje, né? Vamos lá. Tomei a liberdade de não trazer uma questão relacionada à habilidade e competência 1, né? Relacionada à cultura, patrimônio, e como o Enem traz essa questão aqui. Projeto aqui, né? Não, já tá, não. Tá aí, já tá projetado no ar, já. A galera já tá enxergando. O que eu falo para os alunos ali hoje? Estamos com o tema lá do Teorema, na questão da Copa do Mundo, né? Grande Libertadores, nossa, Atenção, o Enem, né? Mas, enfim, sabe que o Enem te mata no cansaço, né? Tem que ter uma preparação física e psicológica, além da disciplina diária, do conjunto de saberes, enfim. Boa. Então, às vezes, eu não gosto muito de fazer essas orientações, de tentar fazer alguns atalhos, algum sentido. Mas também o professor Kleber me deu um gatilho importante, do que analisar o comando da questão, analisar a citação, porque, às vezes, tu pega um texto maçante, os textos, às vezes, de uma página são textos fáceis, só que vão te matar no cansaço. Então tem que estar preparado para isso também, por isso é importante o simulado, né, Kleber? Com certeza. A gente prepara o aluno para isso. Né, cara? O treino é fundamental. Sim. Porque no momento de errar ali, exato, para se preparar para o grande Copa do Mundo, que é o Enem, tá? Vamos lá, então. Vou trazer uma questão aqui clássica do Enem. Enem 2016, texto 1. Documentos do século XVI, algumas vezes, se referem aos habitantes indígenas com os Brasis. Ou a gente, Brasília, e ocasionalmente no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências aos estatutos econômicos e jurídicos desses eram muito populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Tá? Gente da terra brasiliense da nação. Texto 2. O que o Enem está sinalizando? Olha aí, hein? Comparar o quê? Um texto com o outro. Exatamente. Fazer um paralelo histórico com a similaridade. E o comando da questão vai te exigir isso. É uma habilidade e competência. Boa. Tá? Isso que ele quer te trazer. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade. Olha a palavra-chave. Desinteressados pela diversidade cultural. O texto está trazendo uma prerrogativa, uma intuição, dizendo que existe um fator que menospreza, digamos assim, os europeus tinham um certo desprezo pela cultura adversa, considerado como indígena, como selvagem, até fruto da colonização, fruto das raízes culturais do Brasil, né? Então, ele quer te sinalizar isso e vai te preparar para o caminho do comando da questão. O indivíduo e outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses, anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto tupinambás e os astecas. Olha o texto, Dicionário de Conceitos Históricos. Comando da questão.
ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladores da... Atenção, hein? A. Concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. Tem alguma coisa a ver, Cléber? Atenção, hein? A relação entre o texto 1 e o 2 vai fazer a relação ali com A que não vai estar diretamente ligado àquilo que está se propondo, né? Eu estou fazendo um diálogo aí com a, Olha aí, com a hein? geografia, uma questão de geografia também. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Vamos deixar em stand-by essa, que eu gosto de deixar em stand-by para ver se a gente tem uma questão que foge de todos os outros. Tem que ter palavras ali mais etnocêntricas, a galera tem que ficar ligada nisso aí também. Esse é um conceito, Exato. é um importante conceito da sociologia, também das ciências humanas. Transposição direta das categorias originadas do imaginário medieval. Medieval. Visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. Atenção, tem alguma hein? coisa a ver? Então olha C, está mais colaborando para isso. Uma visão etnocêntrica. Uma visão etnocêntrica quando despreza os valores culturais de determinada cultura, hábitos e crenças, seja religião, liberdade de expressão, de filosófica, que despreza, que acredita que existe uma verdade absoluta, uma norma absoluta, como a colonização europeia, como a frente europeia denominou justamente a nosso processo de colonização. Então, o que mais se encaixa da alternativa correta é, logicamente, a alternativa C, né? Compreensão etnocêntrica acerca das populações. Questão chave. Desinteressados pela diversidade cultural. Tem questões, palavras-chave nos textos que vão te direcionar para o comando, para a alternativa melhor que se encaixa na questão. Eu queria fazer uma observação. Por a favor, questão Cléber. também ela busca evidenciar a questão do letramento racial. Ah, sim. E é necessário que todos nós temos letramento racial, principalmente com os termos que a gente usa, principalmente na situação que a gente se encontra hoje, né? Sim. Até porque o termo aqui índio é uma construção a partir de uma visão branca europeia. E adequadamente, vamos dizer assim, para mim eu acho a relação dos povos originários. Povos originários. Porque a questão etnocêntrica ali estabelece como uma cultura no centro da relação em relação às demais outras culturas ou subculturas. Então, o texto também ele faz uma relação com a necessidade do letramento racial. Então, isso é importante que a partir dos conceitos apresentados, aquele que vai fazer a prova vai se prestar para isso, prestar um pouquinho atenção nesses termos chaves. Aí eu pergunto, aquele repertório que a galera tem que ter faz toda a diferença nessa hora, né? Com certeza, vai verificar tudo que tu leu, tudo aquilo que tu tomou contato. Exato. E tudo aquilo que tu toma contato no teu dia a dia, no cinema, no teatro, na TV, enfim, isso é extremamente importante dentro da tua construção, que vai poder te habilitar a fazer todo o processo crítico para poder escolher a alternativa correta. Sensacional, que beleza, hein? Temos mais questões, né, Isso, Matheus? essa questão justamente já deu o link para fazer a questão dos direitos humanos e a cidadania, que é a questão 2, né? Atenção, hein? Relacionados aos direitos fundamentais do indivíduo, Olha aí, hein? que é a questão 2 que eu queria trazer, justamente para englobar a importância sobre os movimentos sociais, para desmistificar, inclusive, no final do século XIX é muito forte, né, Kleber? A questão do racialismo científico, uma pseudocientífica, linha científica que vigorou muito no final do século XX, que deu subsídios para o neocolonialismo, né? Então, para desmistificar, inclusive, o darwinismo social, e depois trazer uma questão relacionada, inclusive, à cidadania e direitos humanos e a relação dos direitos civis. E diferenciar um pouquinho o que é direitos políticos, direitos civis Boa. e direitos sociais. Boa. Essa aí que tem uma pegadinha que traz aí, né, Atenção, essa hein? questão. Vamos lá. Vamos lá? Posso ir? Vai lá. Entre as muitas batalhas, destaca-se aquela voltada para a desegregação dos ônibus de Montgomery, em Alabama. O estopim foi a prisão da costureira Rosa Parks, que se recusou a ceder o assento a um homem branco. O boicote aos ônibus teve início em dezembro de 1955. A população negra preferia andar quilômetros a pé todos os dias a sofrer humilhações de um transporte segregado. O tema do texto refere-se a um movimento social que, na longa duração da história norte-americana, exigia... O que é um movimento social? Nós temos 3 setores. O movimento social está dentro da sociedade civil. Primeiro setor, Estado. Segundo, empresas, iniciativa privada, promoção de empregos, enfim. E a terceira, sociedade civil. Instituições religiosas,
ONGs, família, escola e movimentos sociais, movimento negro, movimento feminista. Isso é o que básico, os movimentos sociais vão fazer? da galera saber. Isso é uma questão clássica também na básico da galera sociologia. Movimentos sociais vão fazer o quê? Uma pressão para as mudanças sociais. Sim. Para buscas de efetivamente realizar a conclusão dos direitos civis ou sociais ou políticos. Direitos humanos são universais. Não quer dizer que o Estado vai garantir isso. Então precisa de um apoio da sociedade para que ocorram as mudanças, para que dê as condições básicas e mínimas de dignidade para qualquer parcela da população. Tá? O que traz o texto do movimento social? Relacionado a uma dificuldade de locomoção, de ir e vir. E, de fato, um movimento de resistência, buscou uma pressão para mudar a sociedade a partir da segregação racial muito forte nos Estados Unidos. O que está relacionado à concretização de princípios socialistas? Kleber. O movimento não tinha esse objetivo. Olha só, por mais que a gente tem clássicos da sociologia que sempre gosto de trazer. O Marx é um autor clássico. Sim. O Weber, da sociologia compreensiva. E os dois primeiros autores são mais, eu não gosto de trazer muito, mas mais a ala conservadora. A questão do positivismo, do Comte e o fato social, são autores totalmente distintos. E tem que ter essa base para tratar depois dos autores. Tem que compreender, né? Tem que compreender dentro dessa dinâmica. Abolição do trabalho compulsório. Não era essa relação. Eu só queria fazer uma alusão histórica aqui, porque a Rosa Parks ela vai ser o estopim para um grande movimento que vai se dar ali no início da década de 60, que vai culminar com o famoso discurso dele, Martin Luther King Jr., que vai tentar estabelecer a oficialização dos direitos civis dos afro-americanos. A gente sabe que os Estados Unidos prevaleceram as leis Jim Crow, que eram leis segregacionistas, onde os negros não podiam ocupar os mesmos espaços públicos que os brancos. Assim como fazendo um paralelo com a África do Sul, que nós tivemos regime de apartheid, né, que tiveram leis na Constituição fazendo esse processo. E a gente pode fazer uma comparação um pouco com o Brasil. O Brasil não teve leis segregacionistas, mas o modelo de segregação brasileiro ele é bastante velado. E isso persiste até hoje, se a gente parar para ter uma análise mais crítica. Então, o aluno, quando ele se depara com esse enunciado, ele já tem que ter em mente o contexto histórico. Olha, veja bem, a gente está falando de história dentro da relação com os movimentos dos direitos civis dos afro-americanos. Então a gente vai cair lá na letra E direto, né? A busca pelos direitos civis, ou seja, os grupos, aspas, minoritários, que muitas vezes são números absolutos maiores, vamos dizer assim, eles vão lutar pelos seus direitos. E aí a gente pode trazer para os movimentos sociais de uma maneira em geral hoje, como ele já trouxe aqui em questão, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, enfim, são movimentos que buscam a sua participação e inserção na sociedade como forma de garantir a plena democracia. Muito bom. Veja bem que o Enem te prega umas pegadinhas. Tu tá no cansaço, tá naquela com a viseira baixa. Por isso que é importante o psicológico, o físico. Olha, proteção da militância política. Legitimação do voto feminino. Legitimação do voto feminino está ligado a direitos políticos, que é votar e ser votado, participação política. Então, olha só, ele pode confundir e induzir o erro. Porque a que está mais condizente à resposta correta é o direito civis, que é a liberdade de locomoção, de ir e vir, de expressão religiosa, expressão política. E o 3 está ligado aos sociais, que é o direito à educação, à saúde. Não adianta ter nada. Não adianta eu ter direito à participação política, à expressão, se eu não tenho as condições mínimas de moradia, não tenho acesso à saúde, educação. Por isso que os movimentos sociais têm que fazer uma pressão para garantir essas 3 classes de direitos para ser uma cidadania completa, Marcinho. Efetiva de dignidade para o indivíduo, tá? Que beleza, e assim se manifesta a sociologia, né, a geografia, né, a história, a filosofia, assim se manifesta na prova do Enem, ou seja, é tudo misturado em um contexto, né? Eu gostei muito que o professor Kleber e o Matheus vieram com essa vibe da bagagem que todo mundo tem, junto com o conteúdo que todo mundo adquire, né, e uma maneira de se fazer a prova é que a gente vai conseguir chegar lá, galera, exatamente. Chegamos ao final de mais um programa de Máquina do Conhecimento, hospedado aqui na ATL TV, uma playlist especial para você que está se preparando para o Enem, para o PAV e também para o vestibular da Universidade Católica de Pelotas. A Máquina do Conhecimento 2025 é a cobertura dos processos seletivos em 2025. Fica ligado aqui porque tem muitos programas para Enem, para PAV e para a Universidade Católica de Pelotas. Ficamos por aqui neste programa e a chancela aí de Teorema e Colégio Gonzaga. Até a próxima. Tchau!
Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast.